pessoal, esse é o canal Mecanismo de Ação, um canal dedicado à fisiologia médica, farmacologia e afins. Então, se você gosta desse assunto, considere se inscrever aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar aqui de sistema nervoso autônomo ou autonômico. Então, se você gostar desse vídeo aqui, ao final, também dê um like aqui pra gente, certo? Não fique dando like só para canal porcaria que existe no YouTube. Então, vamos lá. Bom, a gente pode chamar de sistema nervoso autônomo ou autonômico. Alguns fisiologistas preferem autonômico, porque entendem que ele não é totalmente autônomo, certo? Mas aqui eu vou falar autônomo, às vezes autonômico, tanto faz, tá bom? É só uma explicação aí para a gente ter mais clareza dos termos. Bom, então vamos lá. Pois é, o sistema nervoso pode ser dividido em diversas maneiras, né? Então ali, ó, sistema nervoso central, cérebro, cerebelo, tronco encefálico, medula espinhal. Mas o que a gente vai tratar aqui é um ramo do sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo ou autonômico, como eu falei, e que antigamente era tratado como sendo sistema nervoso neurovegetativo, tá? Bom, o sistema nervoso autônomo, ele se divide em dois ramos, simpático e parasimpático. Tá aí, olha, esse aí é o sistema nervoso autonômico, tá? Do lado esquerdo aqui da tela, né, você vê aqui a divisão parasimpática. Do lado direito, ali em verdinho, em tom de verde e azul, você vê a divisão simpática. Fácil, né? Dá para entender, olha aí, ó, tá bem explicadinho e tal. E a gente parece confuso, mas não é, tá? É bem fácil, na verdade. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, tem que olhar para esse negócio e saber ler. Então, tem que ver algumas diferenças. Então, ali, ó, sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele se origina na medula cervical, torácica e lombar, tá? E o sistema nervoso simpático, ele tem uma cadeia de gânglios paravertebral. Se você olhar ali, você vai ver lá, uma cadeia de gânglios paravertebral. Aí tem que entender o seguinte, a palavra para, em grego, quer dizer do lado, tá? Então a cadeia de gânglios fica do lado aqui da coluna vertebral, por isso paravertebral, tá bom? Bom, e aí as fibras nervosas pré-ganglionares são aquelas que estão antes da cadeia de gânglio, elas são curtas. Olha ali que você vai ver, ó, aquelas fibras roxinhas ali, elas são todas curtas. Então veja, sistema nervoso simpático tem uma cadeia de gânglios paravertebral, a fibra pré-ganglionar é curta e a pós-ganglionar é longa. E o sistema nervoso parasimpático? O parasimpático, ele se origina das regiões não ocupadas pelo simpático. Só sobrou a base do crânio e a medula sacral, tá? Então, a gente tem fibras que se originam lá na base do crânio e na medula sacral. Essas fibras são longas, elas são pré-ganglionares e elas são longas. O gânglio, nesse caso aqui no sistema nervoso autonômico simpático, o gânglio está localizado no órgão-alvo ou muito próximo dele. Não há uma cadeia de gânglios paravertebral como existe ali no sistema nervoso simpático, certo? Fácil, né? Ué. Isso aí é a distribuição anatomofisiológica dos dois ramos. Não é difícil. A gente vai seguir, você vai conseguir entender melhor esse negócio. Vamos lá. Olha aí, parece que ficou mais fácil, né? Tá ali, ó. Você tem o simpático, né, a cadeia de gânglios paravertebral, as fibras pré-ganglionares são curtas e as pós são longas. O parasimpático surge da base do crânio, fibras que surgem da base do crânio, e a principal fibra do parasimpático, o principal nervo parasimpático, é o 10º par de nervo craniano, que é o vago. Então, muitos fisiologistas, eles acabam dizendo assim, ó, essa função é vagal. Ele está se referindo a uma função parasimpática. É que grande parte do sistema nervoso parasimpático é representado pelo vago. Então o sujeito já vai falando, isso aqui é vagal, uma função vagal, tá? Mas é o 10º par de nervo craniano, que é o vago, e que inerva grande parte do que a gente vai ver aqui, ó, do trato gastrointestinal, tá? Quase todas as funções do trato digestivo são vagais, né? São moduladas pelo parasimpático. Facinho, né? Não é difícil não, vamos lá.
Bom, a gente já viu, né, a distribuição segmentar, mas você poderia, nesse caso aqui, você poderia perguntar o seguinte, ou argumentar da seguinte maneira. Poxa, por que uma fibra nervosa, né, que surge lá na medula cervical, na região cervical, ela vai inervar um órgão lá embaixo, a bexiga urinária? E por que uma fibra que surge na região lombar vai inervar um órgão que fica muito acima, né, na região quase que cervical do pescoço, da cabeça? Não faz muito sentido. Você poderia argumentar dessa forma, dizer assim, olha, se fosse eu para fazer esse negócio, eu faria assim, né? A fibra que surge lá na medula lombar vai inervar a bexiga urinária, vai inervar os órgãos próximos ali, né, da região do abdômen e tal. Mas não é assim, não é desse jeito, é uma bagunça, ó. As vias simpáticas que se originam de diferentes segmentos da medula espinhal não são necessariamente distribuídas para as mesmas áreas do corpo. Por exemplo, as fibras de T1 ascendem pela cadeia simpática para a cabeça, tá? As fibras de T2 para o pescoço, as fibras de T3, T4, T5 e T6 para o tórax, as fibras de T7 até T11 para o abdômen e as fibras de T12, L1, L2 para as pernas. Aí você fala, nossa, mas aí está muito confuso isso aí. Por que é desse jeito, é tão desorganizado? A explicação é essa aqui, ó. É porque quando você era um embriãozinho, na vida embrionária, a distribuição dos nervos simpáticos para cada órgão é parcialmente determinada pelo loco lá no embrião do qual se originou. Você quer ver? Por exemplo, o coração recebe muitas fibras simpáticas da porção da cadeia simpática do pescoço, porque o coração se origina nesta região, na região correspondente ao pescoço, né, do embrião ali. Então, o que acontece é que quando o embriãozinho cresce, quando nós crescemos, a gente estica, então a fibra acompanha. Você fala, puxa vida, a fibra surgiu lá em cima e agora está inervando um órgão lá embaixo? Exatamente, mas no embrião não era assim, estava tudo próximo, só que aí mudou, né? Então, da mesma forma, os órgãos abdominais recebem a maior parte da inervação simpática dos segmentos torácicos, olha lá, torácico inferior ainda, porque a maior parte do tubo digestivo primitivo se originou desta área. Então esta é a explicação. Então não fica achando que a coisa foi mal feita, foi muito bem feita, certo? A explicação está aí. Olha aí, essas são as reações do sistema nervoso simpático, né? Bom, eu vou explicar para você como você pode errar. Como você pode errar? Você pode dizer assim, olha, o simpático estimula e o parasimpático inibe. Já errou. Tá, e como é que eu vou saber? Você vai dizer assim, todas as reações relacionadas à luta ou fuga são simpáticas, tá? Então, por exemplo, você tomou um susto, essa reação é simpática. Então, vamos ver aqui? Olha lá, ó. O simpático causa inotropismo positivo no coração. Inotropismo é força de contração, tá? Inos, em grego, é força. Aumento da força de contração do coração, aumento da frequência cardíaca, taquicardia, broncodilatação, aumento da pressão arterial, aumento de fluxo de sangue para os músculos, lipólise, redução de fluxo de sangue na pele, olha lá, dilata a pupila, glicogenólise, lipólise, redução do peristaltismo, ou seja, todas as reações que preparam o seu corpo para lutar ou fugir. Feito? Então assim, tomei um susto. Todas as reações de um susto, taquicardia, seca a boca, dilata a pupila, todas essas reações são simpáticas. E o parasimpático? Parasimpático, ele faz isso aqui, ó. É exatamente o inverso. Reações do sistema nervoso parasimpático, ó. Repouso, todo órgão, todo trato gastrointestinal praticamente é inervado e estimulado pelo parasimpático. Vamos ver? Então, olha ali, ó. O parasimpático causa miose, ou seja, constrição da pupila. Você não precisa dilatar a pupila para aumentar seu campo visual, para fugir. Não há necessidade disso. Bradicardia, diminui a frequência cardíaca, queda da pressão arterial, broncoconstrição. Então, aumento da secreção ácida gástrica, cialorreia, aumento do peristaltismo. O que mais? Aumento dos sinais relacionados à defecação e assim por diante. Então, se você estiver almoçando, todas as reações são parasimpáticas, ou seja, secreção de saliva, secreção de ácido no estômago, secreção pancreática, secreção biliar,
motilidade intestinal, tudo parasimpático. Feito? Moleza. E todas essas reações, elas são estimuladas pelo vago. Então não dá para você dizer assim, o simpático estimula, o parasimpático inibe. Não, porque você vê que todas as funções digestivas são estimuladas pelo parasimpático e inibidas pelo simpático. Tá, e como é que eu vou saber? Você vai estudar, é isso que você vai fazer, certo? De que maneira a gente pode comparar esse simpático e parasimpático, né? Por que eles causam essas reações? Por conta dos seus neurotransmissores. Então, se você olhar ali, você vai ver, ó, o simpático. O simpático, ele tem a fibra pré-ganglionar que libera no gânglio, presta atenção, a acetilcolina. Tá, e daí a fibra pós-ganglionar libera no órgão-alvo noradrenalina. Noradrenalina. O parasimpático, depois a gente volta ali para adrenal, tá bom? Peraí. O parasimpático tem a fibra pré-ganglionar. Olha ali, ó. Libera acetilcolina no gânglio. E libera que neurotransmissor no órgão-alvo? Acetilcolina também. Vamos voltar ali para as adrenais, lá naquele campo do simpático. Veja, a fibra pré-ganglionar simpática entra na medula das adrenais, libera acetilcolina e as adrenais liberam adrenalina. Adrenalina é por conta de adrenal. Nossa, mas o que tem a ver? Tem a ver o seguinte, as adrenais têm uma porção glandular, que é o córtex. A medula das adrenais, na verdade, é um gânglio simpático que migrou para a medula da adrenal e libera adrenalina, mas na vigência da estimulação do sistema nervoso simpático. Então, veja bem, qual é o neurotransmissor final do sistema nervoso simpático? Noradrenalina. As adrenais liberam qual hormônio? Adrenalina. Mas a fibra pré-ganglionar simpática libera na medula das adrenais acetilcolina. Certo? Tá, e qual é o neurotransmissor final do parasimpático? Acetilcolina. Fácil. A tabelinha tá aí. E tá aqui, ó. Adrenalina, noradrenalina são as catecolaminas. Elas diferem uma da outra em um grupamento metil. Você vê que a adrenalina tem o CH3, a noradrenalina não tem. E ali a gente tem a acetilcolina, que é o neurotransmissor final do sistema nervoso autonômico parasimpático. Fácil, né? Eu não estou suportando mais. Bom, essa aqui é a glândula adrenal. A gente já sabe que a parte glandular da adrenal é somente o córtex, que libera dehidroepiandrosterona, libera aldosterona, o principal mineralocorticoide, e libera cortisol, certo? Mas a medula da adrenal libera adrenalina. Feito? Tá aqui, ó, bem explicadinho, tá? Porque a medula da adrenal é um gânglio simpático que migrou para lá. Não é uma glândula, tá bom? Muito bom. Aqui você tem as diferenças anatomofuncionais entre os sistemas. Aquilo que eu falei para você, fibra pré-ganglionar no simpático curta, no parasimpático longa. E você vai poder consultar essa tabela aí, porque é uma tabela. Basta você consultar que você vai entender todo esse negócio aí. Tá? É bem facinho, ó. Foi falado aqui até agora, né? Aqui, minha gente, são os receptores. Tá, mas aí como assim? O receptor para acetilcolina que nós estamos tratando aqui, esse receptor que está mostrando aqui, é o receptor nicotínico. Ele é um canal iônico, mas existe um outro receptor para acetilcolina, que é o receptor muscarínico, que é um receptor acoplado à proteína G, tá? Esse receptor que está mostrando aqui, que é nicotínico, porque responde à nicotina, ele é um canal iônico e está presente, por exemplo, na musculatura esquelética, tá bom? Aquele receptor ali, ó, é o receptor para catecolaminas, ou seja, adrenalina e noradrenalina. Ele é um receptor de 7 alças transmembrânicas acoplado à proteína G. Então, os neurotransmissores, acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, eles agem acoplando-se a receptores. Todos esses efeitos desses neurotransmissores são desencadeados porque eles interagem com os seus receptores nos órgãos-alvo. Moleza, né? E aqui tem mais uma tabela. Se você gosta de receptores, está aqui, ó. Esses são os adreno e beta receptores.
tá? Eles são receptores que respondem às catecolaminas. Você pode consultar aqui e ver onde se localizam cada um desses receptores, tá? Então tem coração, beta 1, tá vendo ali, ó? Que mais? Vasos sanguíneos, né? Tem o alfa 1, o alfa 2, pré-sináptico, terminações nervosas, simpáticas, assim por diante. Nós temos um artigo que trata somente da estrutura dos beta e alfa adrenoreceptores. Eu vou deixar aqui para vocês. Se você tiver interesse, você vai ver a estrutura desses receptores aí, é muito legal. E esse estudo chama-se topologia. Bom, aqui a visão geral. Parece confuso, mas não é. Tá bem explicadinho nessa tabela aqui, ó. Você pode até fazer um print dessa tela aí que vai ficar legal. É a visão geral do sistema colinérgico, são os receptores e seus efeitos. Olha ali, ó. São os receptores nicotínicos que eu falei para vocês, que tem na musculatura esquelética, que é um canal iônico, né? O receptor muscarínico, muscarínico 1, muscarínico 2, tá vendo? No coração, muscarínico 3, muscarínico 4, bem explicadinho, olha lá, ó, a localização e os efeitos fisiológicos. Fácil de estudar, uma tabela muito legal. Feito? Bom, minha gente, esse foi o sistema nervoso autonômico simpático. A gente não se aprofundou muito, mas explicou o que ele é, né? Para que ele veio. Finita la comédia, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Mas agora vai uma pergunta para você pensar. Se você for fazer uma prova, por exemplo, do Enem, né? Ou você vai fazer um discurso na ONU, e você vai ficar nervoso. Mas nervoso todo mundo é, você vai ficar ansioso, vai secar sua boca, coração vai bater rápido. Mas em algumas pessoas que vão fazer uma prova, por exemplo, ela fica ansiosa e sente vontade de ir ao banheiro. Mas essa coisa de sentir vontade de ir ao banheiro é uma estimulação parasimpática. Mas o sujeito está ansioso, então quem predomina é o simpático. Então deveria inibir todas as funções digestivas, incluindo motilidade e reflexo da defecação. Então pense aí, por que uma pessoa que fica muito ansiosa vai fazer uma prova sente vontade de ir ao banheiro? Feito? Então valeu, até mais. Espero que você conheça essa capa desse disco aí. Se você não conhece, ouça esse disco. É muito bom, tá? Até mais, valeu, tchau. Finita la comédia. Chegamos ao final de nossa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com até 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte do mecanismo de ação. Obrigado.